Boa tarde, queridos. A paz do Senhor a todos. Amém? É um privilégio, né? Como cantamos aqui agora. Que bom que hino poderoso. Nós cantamos aqui, tudo é dele, né, irmãos? Tudo é Jesus, né? A tempestade, a chuva, a bênção, às vezes o castigo, né, irmãos? Bate bastante. Isso tudo vem dele, irmãos. A nossa vida com Deus é uma escola, irmãos. Né? Uns estão começando agora naquele infantário, mas outros já estão lá naquele mestrado, magistrado, e ainda não acabou, tem muito que aprender ainda. Nós temos muito que aprender com Jesus. Quero agradecer ao Senhor Jesus, né, mais uma vez, é um privilégio estar pregando a palavra. Muito tempo já, né, irmãos? Há uns anos já que eu não prego a palavra aqui. E eu louvo ao Senhor por isso, toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. Agradecer ao convite da igreja, que partiu do Francis. Muito obrigado, Francis, pelo convite. Valeu. E eu quero transmitir a palavra de Deus para vocês. Né? E até eu encontrei, irmãos, com o pastor Carmelo, né, na loja do aqui, no estacionamento essa semana, e a gente estava comentando que eu encontrei com ele e quando eu recebi o convite, eu orei a Deus e falei, Deus, dá qual a palavra que o Senhor tem para a igreja, né? E pronto, Deus me deu a palavra. E até um título da mensagem é Salvação, um ato de amor. Aí pronto, né? Já Deus me deu a mensagem, eu estudei, procurei, está preparado. E aí eu fui ver. Eu tenho acompanhado, né, os links da igreja, tudo, quando possível. Fico feliz de ter voltado aos cultos presenciais, já voltou no domingo passado, não pude estar presente. E aí eu sei que o pastor pregou sobre a aliança, né? Até que continuou, acho, um estudo, né, da aliança. E aí eu fui ver as últimas mensagens que têm sido pregadas aqui. Até pregou a irmã Mara, pregou o pastor Anilson, pregou o Valtinho. Incrível, irmãos. Vocês pregaram sobre o quê? Salvação. Né? Por quê, irmãos? O Espírito Santo é um. Nós podemos estar aqui hoje, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua personalidade, seu caráter. O Espírito Santo está trabalhando. Está trabalhando. Nós podemos ter as nossas atividades diversas, mas o Espírito Santo está caminhando no meio da igreja, ele vai direcionando a igreja no que ele quer, porque a igreja é dele, a igreja não é do pastor Carmelo. A igreja não é minha, a igreja não é de ninguém, a igreja não é do governo, muito menos do governo. É de um governo, do reino de Deus. A igreja é do Espírito Santo de Deus. É ele que manda. E é ele que vai direcionar todas as palavras desta noite, desta tarde, noite. E quero convidar vocês, neste momento, a abrir a palavra. Nós vamos ler um texto no Velho Testamento. Eu gosto sempre de ler uma referência, né, para ninguém falar assim, só prega velho, só prega no Novo Testamento. Então, eu gosto sempre de ler uma referência. Então, eu quero convidar vocês a abrir no livro de Isaías, no Velho Testamento. Capítulo 53, versículo 10. Nós vamos ler o 10 e o 11. E depois nós vamos para Romanos, tá bom? Isaías 53, 10, eu sei que já está aqui, já vai estar aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, no seu telemóvel, ou aqui acompanhando. A Bíblia, irmãos, ela é um tesouro, né? Ela é uma bússola para a nossa vida. E o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico, e é sempre bom, irmãos, recapitular algumas coisas, né? Porque sabe qual que é o problema do ser humano? Deixa aí no Isaías 53. É que a gente, às vezes, esquece. A gente tem uma cabeça muito fraquinha, irmãos. Nós esquecemos das coisas, das promessas de Deus, das coisas que Deus nos dá, das coisas que Deus já nos fez. Mas o ser humano esquece. Então é sempre bom recordar algumas coisas. Tá bom? E este capítulo 53, ele está profetizando sobre a cruz. Todos conhecem, acho que alguns até conhecem de cor. Não é? O capítulo 53 de Isaías, quando ele diz que verdadeiramente lançou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. E no versículo 10 diz assim: todavia, vamos ler com calma, irmãos, porque a Bíblia nós temos que ler com calma, entendendo. Todavia, ao Senhor
agradou moê-lo. Moer quem, irmãos? Jesus. Deixa eu só pôr o óculos, que a idade já não aguenta. E esse já está. Esse óculos meu já tem uns 25 anos. Já não está dando. Agora eu sei que eu estou lendo aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, às vezes está diferente aqui um pouco. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. Ele verá o trabalho da sua alma, irmão. Foi árduo, foi difícil. E ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isso foi aí, 700 e lá vai alguns anos antes de Cristo. Viu? Agora nós vamos viajar 700 anos para frente. Romanos. Carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 10, nós vamos ler um texto, tá bem? É uma mensagem, não é uma mensagem muito utópica, e também não é uma mensagem expositiva, tá bem? Nós estamos ali no meio termo. Mas nós vamos aplicar esta palavra na sua vida, na minha vida. Amém, irmãos? Capítulo 3, versículo 10, a partir do 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Você pode olhar aí qualquer um aqui, qualquer lugar desse planeta, não há um justo, um ser humano justo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus, irmãos. Já está recapitulando algumas coisas da sua vida nesse texto? Não há temor de Deus diante de seus olhos. 18, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Continuando, 21. Mas. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Amém, irmãos? Vamos agora explanar isto. Nós lemos lá em Isaías uma profecia lá na frente da cruz. E nós lemos agora o apóstolo Paulo, falando sobre o quê? A salvação, irmãos. Ele está falando sobre a salvação, a justificação pela fé. O texto aqui do 3 e até o 5 está falando sobre a justificação pela fé. Considerá-lo justo. Tudo que você fez de errado, tudo que você pecou, tudo isso, você já foi considerado justo. Porque eu creio, pelo que eu vejo aqui, quase na totalidade, todos vocês já aceitaram um dia, o que Jesus fez na cruz. E o que Jesus fez na cruz foi transformar a sua vida. Foi tirar tudo que era sujeira, levar sobre ele
E tudo que era de bom nele, o de melhor dele, ele colocou dentro de você. Para nós estarmos aqui num cenário, né, do livro da carta aos Romanos. Irmãos, eu amo a carta aos Romanos, né? Já dei alguns estudos sobre a carta aos Romanos. E Paulo, quando ele escreve aqui, eu imagino, irmãos, ele está num quarto dele, algum aposento que ele está, e não está sozinho, né? Porque se você ler em 16:22, Romanos 16:22, diz lá o escritor, né? Ele era um secretário que redigia alguma coisa, chamado Tércio, né? Ele diz lá até assim: eu mesmo, eu Tércio, irmão vosso, escrevi essa carta, saúdo-vos. Né? Então, o autor é Paulo. E Tércio foi lá, né, fazer uma redição, redigiu isso. Mas eu imagino Paulo, quando foi tomado pelo Espírito Santo para escrever essa carta incrível, essa obra incrível que é o livro de Romanos. Ele está no seu quarto, por quê? E ele foi tomado mesmo pelo Espírito Santo, porque é a única carta, é o único escrito dele onde ele canta um hino. Lá no capítulo 14, acho que é o 14, ele tem um hino de adoração de Paulo. E é tanta preciosidade que ele está falando nessa carta aos Romanos, que ele chega um momento que acho que ele não aguenta, irmãos. Eu imagino Paulo que ele não aguenta, ele para de falar, ele para de escrever, ou para de citar, e ele mesmo é tomado de um batismo, né, de Deus, e ele começa a cantar um hino, irmãos. E essa foi a vida do apóstolo Paulo. Ele vai falar aqui muitas coisas, vai falar sobre sofrimento. Tanto que a carta aos Romanos nós podemos simplificá-la, né, em 8 palavrinhas. Primeiro tem a introdução. Segundo, e está cronologicamente a carta aos Romanos. Introdução, condenação, justificação, santificação, glorificação, eleição, transformação e conclusão. Essa é a carta aos Romanos. Né? Facinho de guardar, não é? Mais ou menos, irmão. Então ele começa com uma introdução. Depois ele vai falar sobre a condenação. Depois ele vem falando sobre a justificação. Depois a santificação. Esse é o Evangelho, irmãos. Glorificação. Ele vai falar sobre a eleição, transformação, e ele vem a conclusão no final do capítulo 16. Voilá. Essa é a carta aos Romanos. E a Bíblia é incrível, irmãos. A Bíblia foi incrível, ela foi escrita por várias pessoas, vários autores, mais ou menos 40 autores, num período que está abrangendo 1.600 anos. E nesse período, se você lendo a Bíblia toda, você vai ver que parece que é uma pessoa só, escrevendo a carta, escrevendo a Bíblia. E dentro da Bíblia nós lemos Romanos. E para mim o núcleo do Evangelho é esta carta aqui. Na sua vida espiritual, na sua vida já de caminhada com cristianismo, você já deve ter se feito várias vezes, várias perguntas. E 3 delas, eu relacionei aqui 3 delas, e vocês vão logo saber. Ou uma delas você já se fez, ou 2, ou 3. Uma delas é a seguinte: o que eu posso fazer para ser salvo? Alguma vez você já... Não precisa responder também. Alguma vez você já se fez essa pergunta? O que eu devo fazer? Sabe aquelas pessoas novas na igreja? É tão gostoso, irmão. É tão gostoso quando chega alguém, um crente novo na igreja, e pergunta: o que eu tenho que fazer? Eu posso trabalhar em alguma coisa, algum departamento? Ver alguém pregando assim, eu queria tanto estar pregando, aquela sede, aquele fome. Isso é querer aprender, isso é querer caminhar. Então, e muitas vezes essas perguntas ou elas se fazem a pergunta, ou fazem para você: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí tem uma segunda pergunta que muitos de vocês já fizeram, ou vocês que estão aqui, ou você que está pela internet. Você já se fez uma pergunta: isso já é uma caminhada mais madura, viu, irmãos? O que me impede de ser salvo? Porque eu não estou sentindo nada. Eu não sinto a plenitude. Eu vejo os irmãos cantando, uns ali louvando, uns adorando, e eu não consigo sentir. Será que tem alguma coisa me impedindo de ser salvo, me impedindo de receber? O que está de errado? Aí existe uma terceira pergunta. Existem várias, mas eu só marquei essas 3.
Isso é para aquele crente já, ó, você já viveu na igreja há muito tempo, você já até pregou, você já esfriou, já voltou, já veio, já desceu, já caiu, já voltou. Aí existe uma pergunta assim: será mesmo que eu sou salvo? Eu acho que muitos de vocês já fizeram essa pergunta. Será? Eu já fiz essa pergunta, irmãos, para mim. E não foi uma vez só. Será mesmo que eu sou salvo? Será mesmo que eu vou ser salvo? Para aqueles que fizeram aquela primeira pergunta, o que fazer para ser salvo? A Bíblia está recheada de coisas para saber. Marcos 16, 16, Marcos 15, Marcos 16, 16, vai falar o quê? Quem crer e for batizado será... Nossa, irmão. Será? Quem crer e for batizado será? Pronto. Já tem uma dica. Quem crer está salvo. Quem crer em Cristo, tudo que ele fez na cruz será salvo. Quem não crer, quem rejeitar uma oferta de amor dessa, será condenado. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Ou você crê e é salvo, ou você não crê e é condenado. Não tem um meio termo. Outra passagem, Romanos, o próprio Romanos aqui, 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? 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 Todo aquele que invocar. Então, a Bíblia mostra o caminho do que eu tenho que fazer para ser salvo. Creia no Senhor Jesus. Nunca é tarde para relembrar essas coisas. Creia. A Bíblia também diz que sem santidade, acho que Hebreus 12, 14, sem santidade, ninguém verá a Deus. Existe uma caminhada, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação de Deus na sua vida não é um processo, tá bem? Não é uma coisa assim que você vai evoluindo e vai vindo, e Deus vai marcando, vai escrevendo. É um ato de amor, irmãos. A salvação é um ato. Quando você é salvo, deixa eu te dar uma boa notícia para você. Quando você é salvo para sempre, irmãos. Para sempre. É claro que existe uma caminhada. Nós vamos ver aqui, Paulo vai explanar isso muito bem aqui, na carta aos Romanos, sobre a justificação, o que você ser considerado justo, reconciliado com Deus, liberto das algemas que Satanás te prendia, assim, ó, você é liberto. E a santidade, você andar em santidade. Por quê? Muitos falam o Romanos 8:1, se puder deixar aqui, Romanos 8:1. Muita gente só fala com um pedaço do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação... É tão bonito, né, irmãos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto. Você crê nisso? Claro. Mas muita gente até coloca uns adesivos no carro, umas estampas de t-shirt assim, nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas e o resto do versículo? Irmãos, até cuidado com traduções. Tem traduções, às vezes, muito atuais, que não tem o resto do versículo. É sério. Naquela tradução NTLH, Nova Tradução Linguagem Hoje. Eu acho que é essa. Não tem o resto do versículo, irmão. Só está essa parte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Então, peraí. Então há condenação, sim, irmãos. Não é porque um dia você aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, aqui, ó, foi salvo, posso pecar à vontade agora. Não. Se fosse assim, então, nenhuma condenação há para mim, então, pronto, eu posso pecar, porque e tem gente que crê nisso, irmãos, firmemente. Que está salvo, e volta a velhas práticas, que vai arruiná-lo. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o quê? Aos que andam segundo o Espírito, e não segundo a carne. E o que é andar segundo o Espírito? Santidade.
A vida em santificação. É claro, irmãos, que a gente tropeça, eu sei disso. No momento que você aceitou Jesus como Senhor, você viu o que Jesus fez por você, você creu no seu coração, você começou a invocar o nome do Senhor, você naquele momento está salvo. Não é? Mas pecou depois disso? Sim ou não? Todo mundo fez assim, né? Glória a Deus. Se tivesse um falando não. Claro que a gente erra, irmãos, errou. Mas quando você erra, o que nós temos lá no céu? Um advogado, irmãos. Mas nós temos um advogado no céu que intercede por nós. Paulo ainda vai citar. E há um intercessor, um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aí ele vai advogar a sua causa. Agora. Mas. Se você erra, volta atrás. Erra de novo, volta atrás. E nada mexe no seu coração, irmãos, porque o crente salvo, irmãos, errou. Eu já errei. Pecou. Aí dá aquela dor no coração, irmãos. É bom sinal. É muito bom sinal. Você pecou, irmãos, errou. E deu aquela dorzinha. Eu preciso orar, voltar. Oh, Jesus. Eu me arrependo do que eu fiz, Senhor. É bom sinal. O sinal é que o Espírito Santo tocou no seu coração. E o sinal é que você, então, é salvo, irmãos. Porque o Espírito Santo trabalha. Né? É uma regrinha teológica. Né? Eu fui salvo por Jesus lá, na cruz. Justificado. Eu estou sendo salvo hoje, santificado pelo Espírito Santo. E eu serei salvo no futuro por Deus na glória, glorificado. Eu fui justificado por... Irmãos, os três trabalham na sua salvação. É tão glorioso isso. Eu fui salvo por Jesus. Estou sendo salvo hoje pelo Espírito Santo. E eu serei salvo por Deus. Serei glorificado. Porque o texto diz que você já foi glorificado. O que dantes conheceu, também os predestinou. E o que os predestinou, também os chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, será glorificado? Não, o texto não diz isso. E os que justificou, também os glorificou. Então, se glorificou, é porque eu já estou na glória com Cristo. A gente está fazendo o que nesse mundo, né, irmãos? Eu quero estar lá. Eu não vejo a hora. Ainda falei com a minha mãe. Não sei se ela está assistindo. Ainda falei com a minha mãe essa semana. E a gente estava falando nesse negócio sobre Covid, sobre o final dos tempos. Uma conversa, né? De filho para mãe. Sabe como é que é, né? E eu falei para ela assim, ai, mãe. Ainda o pastor Carmelo falou isso no domingo passado. Não vejo a hora, eu não quero mais este mundo, não vejo a hora de ir embora daqui. Não fala isso, meu filho. Não, ela mandou uma mensagem, um texto, me matando nas costas. Não fala isso. Eu vi uma pregação, não sei o quê. Há poder nas palavras, há poder na língua. Leia a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia. Eu falei, mãe, se eu for passar tanta luta aqui, não quero, não. Eu quero ir embora logo. Ela falou assim, não, meu filho, você vai viver 100 anos. Não, eu falei, nem vou escrever texto, vou mandar um áudio bem grande para ela. Misericórdia, mãe. Misericórdia, não fala isso. Se eu for dar problema para alguém, eu estou aqui, meus filhos estão aqui. Eu não quero dar trabalho para eles. Se eu for ficar doente, entrevado, vegetando, irmão, eu não quero. Eu não quero passar por isso e também eu não quero que passem comigo. Que Jesus me leve logo, irmãos. Então, por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou estar na glória com Ele. Eu sei, irmãos. E eu tenho certeza porque o Espírito Santo, Ele afirma isso para mim na palavra de Deus. E quais são as coisas que te impedem da salvação? A Bíblia está recheada. Né? Vamos dar uns exemplos rápidos aqui? Nem precisa colocar aqui, vai ser muito rápido. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 6.
tem recheio aqui. É um bolo completo aqui. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, né? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quais são as coisas que me impedem de ser salvo? Quer mais? Apocalipse 22. A Bíblia tem um monte de coisa, irmãos, para você. Apocalipse 22, 14. Olha que final de Bíblia, final de palavra para você. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, amém, irmãos? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aqueles que fazem as coisas erradas e não sente nada, não sente nenhum remorso, não arrependimento nenhum. Se você faz algumas coisas e você errou, pecou e não sentiu nada, irmãos, tenha dúvida se você nasceu de novo. Tenha dúvida da sua salvação. Porque aí você não está andando em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém, irmãos. Existe um trono. E não, se você voltar uma página aqui, no 20 está o juízo final. Existe um trono, de más notícias. Mas de boas notícias. Más e boas notícias. Existe um trono que Deus vai julgar, irmãos. Vamos dar uma pincelada rápida aqui. Uma pinceladinha rápida. Irmãos, eu tenho 47 anos. Falo para todos aí. Não tem medo da idade. Estou bem, né? 47. Se Deus falasse comigo, estou orando e Deus falasse comigo, esquece os 46, já passou, águas passadas. Esse ano só, quantos meses foi esse ano? 3. Nós estamos no 3º mês. Esse ano, Webster, você já contou alguma mentirinha? Aí pegou. Irmãos, esse ano, você já contou alguma mentirinha, irmãos? Está fora. Está fora do reino de Deus. Está fora. Pessoal, a idolatria. Idolatria não é só estar num poste, numa imagem, aquela imagem oca que não faz nada para você. Isso não é só isso não é idolatria. A gente que idolatra o carro. A gente que idolatra a esposa. Tem gente que idolatra o pastor. Não é, mas tem gente que idolatra a si mesmo. O cara está lá no ginásio, bombadão. Arnold Webster, Eita. Aí posta no Instagram lá. Eu sou bom. Eu sou o bambam. Idolatria. Está se idolatrando o seu corpo. Tem umas palavras, às vezes, difíceis na Bíblia que a gente não entende, você passa por cima. Lascívia. O que é lascívia, irmãos? A pessoa vai lá, gente, nossa, nem pode muito profundo. Tem umas irmãzinhas, às vezes, no verão, assim, irmãos, já vi muitos. Crente, de igreja. Vai na praia, biquíni, fininho, douradinho, assim. Uma fita cola é maior que o biquíni dela. Uma fita isolante, preta, assim. Aí vai lá e posta. Lascívia. Por quê? O que ela está querendo provocar? Provocar pensamento sexual. Está fora. Está assustando, irmãos? Ainda vou mais longe. Você pode falar assim, pastor, eu não faço nada disso. Eu não transo fora do casamento. Estou falando muito abertamente aqui. Eu não faço sexo fora do casamento, casado, namorado, eu não faço isso. Eu não conto mentira, eu não engano ninguém, eu nunca roubei ninguém. Eu não posto essas fotos, eu nem tenho Instagram, nem tenho Facebook. Como é que você pode falar uma coisa dessa?
está fora. Você nasceu, já está fora. Puderam não ter vindo. Porque a Bíblia diz o quê? Todos pecaram. Romanos 3, nós lemos lá, 23. Vamos voltar lá em Romanos. Olha lá, Romanos. Eu já passei, já estou em Atos. Tem gente folheando aí Velho Testamento, irmãos, é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Parece musiquinha, né? Já cantaram aquela musiquinha, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Muito bem, irmãos. Tem gente que tem o Novo Testamento decorado, irmãos. Facinho. Eu tenho essa musiquinha desde pequeno. Escola bíblica, desde pequeno. Que benção. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão fora da glória de Deus. Fora. Tem uma terceira pergunta que eu disse, não foi? Será mesmo que eu sou salvo, irmãos? Irmãos, tem uma coisa gloriosa, né? Eu nem vou esticar muito o assunto. O que Jesus fez na cruz por você foi o maior ato de amor que existiu. O maior evento, irmãos. Qual foi o maior evento que você já viu na TV na sua vida? A Copa do Mundo, né? Brasil, pentacampeão, o maior evento que eu já vi. Né? Aquele dia, né? Um evento, eu até estava lá, as Torres Gêmeas, caíram, eu nunca mais. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu sei onde eu estava lá. Estava lá na Flórida, trabalhando. Assustei, olhei para o céu e falei, nossa, vamos me esconder aqui. Os chineses estão atacando os Estados Unidos. O evento que marcou a sua vida, sabe qual que é o maior evento que marcou a humanidade? A crucificação. Foi lá que você foi resgatado, irmãos. Foi lá que tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus resgatou na cruz e deu para você. Foi lá que você foi reconciliado com Cristo. Basta você crer, você invocar o nome do Senhor, e aí você será salvo, irmãos. E é um ato só, a salvação é um ato só, não depende do que você fez, do que você vai fazer. Não é nada que você não merece o céu. Tá bom, irmãos? Nem eu. Você merece o inferno, e o inferno não é suficientemente quente para você. Não é. Porque tudo que Jesus fez, não fez quando você se converteu. Não foi a partir do momento que você creu. O que Jesus fez por você foi quando você pecou. Porque diz o texto que ainda pecadores. Isso é um ato, irmãos, de amor. Incrível. Não é você, Valtinho, vou fazer uma pergunta para você. Você morreria por mim? Você não morreria por mim, irmão? Acabou nossa amizade aqui. Eu já estou indo para o fim, irmãos. Eu que sou seu amigo, né, irmão? Quanto tempo já, né? Quanto tempo, né? 13 anos já. 13 anos já. Eu que sou amigo dele não morreria por mim. Nem eu morreria por você. Mas Jesus morreu, eu ainda sendo sujo. Sabe, eu não era amigo de Deus. Né? Passa a página aí, Romanos 5.
Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Valtinho. Mas Deus prova. Essa é a maior prova de amor, irmãos. Não foi o dia que você falou assim para sua amada: você quer casar comigo? Né? Vai num barquinho qualquer aí, né, Lucas? Vai num barquinho qualquer aí, ó, aliança, meu irmão. Você quer casar comigo? Ai, que lindo. Esse é fácil, irmãos. Quero ver uma prova dessa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Deus olhou para Cristo naquela cruz e só viu nuvem negra, irmãos. Porque o seu pecado estava lá. Era para você estar lá. Era para eu estar lá. Mas hoje, Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo em mim. Porque Ele me deu tudo de bom naquele dia, na crucificação. Sabe, olha uma coisa curiosa. Daqui a alguns anos, 8, 9 anos, por aí, nós estamos em 2021. Daqui a alguns anos, irmãos, poucos anos, vão fazer 2000 anos. Esse evento, a crucificação. Não é? Se formos contar aqueles anos que Jesus, né, antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus, aquela historinha, né, não vamos entrar agora, Jesus morreu, nasceu 4 ou 5 anos antes do ano 0, foi um erro do monge Diógenes, não sei o quê. Né? Aí Jesus morreu lá no ano 30, foi crucificado no ano 30, com 33 anos. Não se sabe ao certo se foi no ano 29, 30. Mas agora em 2028, 29, 30, vão fazer 2000 anos. Que marco, irmãos, que marco para a história. E nós estamos vivendo essa época. Não se preocupe, irmãos, com o que vem pela frente. Eu fico ouvindo algumas coisas, sabe? O mundo está orando pelo mundo de paz. Aí vai famosos, vai celebridades. Vamos juntos, aquela corrente para frente. Né? O que nós queremos paz para o mundo, irmãos. Não acho isso não, irmãos. Sinto dizer, eu já falei até para o Breno. Eu tenho receio da geração que vem. Né? A Letícia agora. Temos que cobrir nossos filhos e nossos netos com muita oração, irmãos, porque vai ser difícil ser cristão daqui para frente. Vai ser muito difícil, irmãos. A coisa vai apertar de uma maneira que, se você não perseverar, está lá em Apocalipse, a perseveração dos santos. Persevera, irmãos. Né? As crianças que vão nascendo agora, nós temos que cobrir eles com oração, porque vai ser muito difícil. E ensina desde pequeno. Ele jamais vai se desviar. Né? E um dia, ele vai estar na glória com você, assim como eu, assim como aqueles que já morreram em Cristo, não vão passar. Quando eu falei do trono, irmãos, não fica assustado não, irmãos. Você não vai passar por ele. Viu? O trono de Deus, o grande trono branco lá, aquilo é para condenados. É para os que rejeitaram o que Cristo fez. Você não vai estar lá. Você vai passar por um tribunal, sim. Mas é para receber a recompensa. Amém, irmãos? Aí é a santificação. Quanto mais você andar santificando com Deus, mais recompensas você vai ter. O galardão. Essa é a nossa disputa. Nós não estamos disputando com o ímpio, não, irmãos. A gente faz uma competição aqui santa, né, pastor? Faz uma competiçãozinha aqui entre nós, irmãos. Entre nós, irmãos. Por quê? Vai andar no céu de qualquer jeito, irmãos? Vai andar nu, você acha que vai, né? Vai andar assim no céu, aí Paulo aqui, né? Abraão ali, John Wesley ali, né? Spurgeon ali, Charles Finney, né, irmãos? Esse povo trabalhou muito, irmãos. Ganhou muita alma, irmãos. Sabe o que é? Por semana, ganhar 20, 30 mil almas por semana. Quantas almas você ganhou para Cristo? No último ano, nos últimos 10 anos, na sua vida. Nós temos muito o que fazer, irmãos. Muito o que fazer. Amém, irmãos?
Eu quero encerrar lendo esse texto, Romanos 5, todo, tá bem? Todo não, de 1 a 11, e nós vamos ler juntos, irmão? Tá bem? Ler juntos assim, não precisa falar em voz alta, mas vamos ler aqui junto? Vamos ler aqui, mais fácil. Amém, irmãos? Olha agora a conclusão disso tudo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Está com dificuldade, irmãos? Glorifica a Deus, irmãos. Quando está tudo muito bem, pede para vir alguma coisa. É sério, irmãos. Isso fortalece você. Quando está tudo muito bem, você ora, irmãos. E quando vem a dificuldade, você ora? Não fortalece você? É isso que Paulo está falando. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência? E a experiência? E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está dentro de você. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Valtinho não fez. Mas Deus prova o seu amor para conosco, irmãos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido pelo seu, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Lá na cruz, Deus pegou você assim, com um braço. Deus pegou Deus, o outro assim. Jesus pegou Deus do outro assim e reconciliou-nos. E quando aconteceu isso, irmãos, e você creu nisso, você recebeu um parque total, irmãos. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a vitória, você recebeu as bênçãos de Deus, você recebeu a sua vida completa, você já recebeu a justificação, você já recebeu a glorificação. Quando a Bíblia chama de Jesus o primogênito dos mortos, sabe o que quer dizer? Ele é o primeiro. Em seguida tem uma fila. Eu, você, tudo para ressuscitar já para a glória. Corpo glorificado para andar no céu, irmãos. Você já morreu, irmãos. Glorificado. Você já está morto, irmão, para esse mundo. Você já está na glória, irmãos. A passagem daqui, ó. Chuta longe, irmãos. Chuta que é gol, né? Amém, irmãos? Você pode levantar, irmãos, rapidinho. Salvação, irmãos, foi um ato. Um ato. Não é um processo. Deus não é um menininho, irmãos. Está lá sentado no trono, né? Aí vai lá, né? Tiago. Tiago errou. Acho que eu vou riscar o nome dele. Não, agora ele arrependeu. Escreve de novo. Aponta aí. Ele mentiu. Tira, corta, risca. Deus não é isso, não, irmão. Deus não é inconstante. Senão o livro da vida está cheio de corretivo. Tudo amassado, tudo riscado, folha rasgada. Não, o seu nome está escrito lá desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? É tão bom saber isso. Saber que você está na glória comigo, irmãos. Agora nós temos que andar juntos, né? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, quero agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer ao Senhor por essa preciosidade, Senhor, que nós lemos agora há pouco, Senhor.
O que o Senhor fez na cruz, ó Pai, a substituição, aquele velho homem que eu tinha, Senhor, levou na cruz, aquele homem inimigo, que a Bíblia me chama de fraco, inimigo, ímpio, corrupto. E o Senhor Jesus, que nunca conheceu o pecado, o Senhor Deus o fez pecado por mim. E eu quero tanto te louvar por isso, Deus. Te louvar pela essa bênção que eu recebi da salvação, Senhor. Eu oro, Senhor, para todos esses que estão aqui, Senhor, para que nós possamos juntos ser fortalecidos pelo Espírito Santo nessa caminhada, nesta vida, Senhor. E um dia povoar os céus da glória, Senhor, junto com aqueles que já morreram em Cristo, para nós recebermos nossas recompensas e morar eternamente com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor está dentro de mim, comigo, e o Espírito Santo nos levando a entregar futuramente ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nesta tarde, nesse dia. Nós te louvamos e nós te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus. E não há outro caminho. Milhões de caminhos querem me levar para a condenação. Mas eu escolho um só caminho. Na direção oposta do mundo. Eu escolho o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor. Esse que eu escolho. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus.